mística científica. Mais uma vez, eu sempre gostei mais de uma lógica da abordagem mais científica da magia, porque na minha cabeça é o que faz mais sentido quando você está estudando alguma coisa. Então, assim, eu sou entusiasta da abordagem da magia pelos magos do D&D, porque ela é nessa linha de a magia é basicamente uma combinação de intuações, gestos e uso de ingredientes específicos para produzir um efeito de alteração da realidade, é isso. E aí, se você parte dessa lógica, consequência natural, depois que você entende isso, é elaborar hipóteses e produzir experimentos para testar. Então, assim, beleza. Que outros efeitos podem ser produzidos com intuações específicas? Se eu combinar essa intuação com esse gesto, qual é a combinação? Existe uma melhor combinação possível? É possível produzir efeitos iguais com intuações diferentes? Porque e é por isso que para mim faz mais sentido quando você tem um cenário com escola de magia. Porque é isso, assim, quando você pensa em efeito de magia, o que você está fazendo, especialmente no D&D, você está falando de algo que é analisável, que pode ser repartido por estudo, que pode ser replicado. Então, assim, mesmo magia divina, se você pensa no D&D, mesmo magia divina que em tese é concedida lá pela generosidade do Deus, o livro de magia vai falar que o clérigo tem que entoar coisas específicas, tem que fazer gestos específicos. Aí o clérigo vai te falar, mas quem decide quais são os gestos e o que eu tenho que cantar e o que eu tenho que usar é o Deus. Ok, beleza. Mas então existem magias em que o clérigo e o mago podem usar. Por quê? Porque eles estão fazendo o mesmo efeito com intuações diferentes. Na minha cabeça, quando você tem uma magia que o bardo, o mago e o clérigo usam de maneiras diferentes, os três têm na lista, as conjurações são completamente diferentes. O mago, mesmo que o ingrediente seja o mesmo, o mago vai fazer um gesto X e vai entoar uma coisa Y. O clérigo vai fazer um gesto A e entoar um negócio B. Por quê? Porque eles estão lidando com maneiras diferentes de fazer o mesmo efeito. Essa imagem que eu usei aí, pra quem não sabe, é o Homem de Ferro feito de uru. Tá? Não é aquele rio que fica perto de Itaberaí. Não, isso. Caso você seja da região, aparentemente. Eu quero mandar um abraço, inclusive, para todos os nossos espectadores que estão aí na região de Itaberaí. Isso, cavalo queimado, o pessoal aí de Poela derretida, sei lá, não sei os nomes dos distritos. O pessoal que já pescou no Rio Uru. O Uru é o metal mágico do qual é feito o Mjolnir. E aí tem um arco em que o Homem de Ferro fica preso lá em Asgard. E aí ele descobre o tradicional que é, ora, magia asgardiana nada mais é do que ciência muito avançada. E aí ele vai, conversa com os caras, tem acesso a Uru e ele faz uma armadura de Uru. Que é provavelmente a armadura mais poderosa que ele já teve em todo o histórico. Quer dizer, com exceção de quando ele faz uma armadura que coloca as pedras infinitas. Enfim. Mas aí o Thor consegue puxar ele quando ele quiser? Não, aquilo é encantamento específico do Mjolnir, não é uma propriedade do material. Não. Pegador de Homem de Ferro, assim. Mas se ele tiver um imã grande o suficiente, quem sabe? Mas é isso que eu tô falando. Eu acho que assim, a mesma magia divina, quando você fala, que depende das combinações específicas, que muda só a origem, a mesma coisa do feiticeiro, a mesma coisa do bruxo. Então, assim, eu gosto dessa abordagem científica e eu acho que ela se repete em outros aspectos. Assim, a situação parecida acontece com itens mágicos, por exemplo. Né? Por que um clérigo e um mago conseguem fazer o mesmo item mágico, dependendo das circunstâncias? Se eles estão usando magia de origem diferente. Porque você tem, basicamente, o que importa no final das contas é o processo. Não é a origem, mas o processo. E aí a origem determina a forma como as pessoas aprendem aquele processo. Eu acho que esse é o ponto. Então, eu gosto muito de Eberron, porque na minha cabeça, Eberron é isso, assim. Eberron é... A magia artífice, ela é resultado dessa abordagem. Ela depende de um entendimento tão profundo dos elementos, de você pegar a magia e dividir ela em pequenos elementos compreensíveis e analisáveis e replicáveis, que você consegue fazer isso de uma maneira muito mais ampla. A Ana falou, a magia é um alfabeto que escreve em muitos idiomas. Eu acho que é isso, assim. Você está falando do alfabeto, é o cara que aprende o alfabeto. Então, assim, você está estudando linguística, você está estudando programação. Você não está estudando a linguagem final, entendeu? Você vai produzir resultados semelhantes com linguagens diferentes a partir do mesmo alfabeto. Então, eu acho que tem esse aspecto em Eberron. Por quê? Porque ali a magia, os artífices estão replicando aquilo num patamar tão grande, tão frequente, tão forte. Eles aprendem a puxar a energia dos Dragon Shards, que você tem aquilo de uma maneira extremamente disseminada. Você só consegue fazer isso quando você entende muito do que você está fazendo. Né? Eu acho que isso muda em cenários em que a magia se manifesta de maneiras diferentes. É difícil você ter uma abordagem científica, a gente falou mais cedo sobre o Senhor dos Anéis, é difícil você ter uma abordagem científica sobre a magia do Senhor dos Anéis, porque ela surge de diferentes origens e formatos, e eles não são explicáveis. O Gandalf não faz uma intuação específica para usar as magias dele, porque o Gandalf é uma criatura mágica. Ele só
emana aquela energia de maneira que ele prefere, entendeu? Ninguém explica como é que é feita a magia de proteção do portão de Khazad-dûr, em que os caras têm que falar a senha em élfico para poder entrar. Ninguém explica como é que aquilo é feito. Você não vê em nenhum momento alguém falar assim, ah, não, o grande feiticeiro, anão fulano. Não tem. Ninguém explica por que... Ah, não, foi o Celeborn que fez isso. Ninguém explica como é que ele faz isso. Então é difícil você ter essa abordagem num cenário que não se preocupe em explicar isso. Novamente, tudo bem. Você quer fazer um cenário que não dá para ter essa abordagem, em que a magia é aquela coisa mística, inexplicável que a gente falou no começo, perfeito, isso não vai atrapalhar a fruição. Eu prefiro quando você tem a capacidade de fazer essa análise, justamente porque ela expande, para você ter todas as possibilidades. Se você faz essa análise por esse critério, você consegue explicar todas as magias do D&D. Todas as escolas, todas as formas, o druida, o mago, o bruxo, entendeu? Eu acho que esse é um aspecto, para mim, pelo menos, é bacana. Mas vale lembrar que essa evolução científica da magia nem sempre funciona, ou nem sempre é operacionada de maneira satisfatória. É só lembrar que no trilogia inicial, a força era uma magia, era uma coisa inexplicável, ninguém se preocupava em explicar como ela funciona. E aí vieram com midi-chlorians e tentaram cientificizar a ideia de que a força é lá relacionada a pequenas organelas que existem dentro de você, que permitem que você consiga manipular mais ou menos essa energia que existe no universo. Mas, gostaria de fazer um grande parêntese aqui nesse tópico, pausá-lo imediatamente, porque o Otávio me lembrou de uma situação muito importante, que ele falou que fez aniversário faz 2 semanas, mas na verdade era mentira. Porque o aniversário do Marcelo é hoje. Meus parabéns, Mr. Salada. Mr. Salada. Eu achei que eu fosse escapar 20 minutinhos, quietinho, que ele ficou quietinho. Então, pra você que está assistindo, vamos cantar parabéns ao vivo aqui pro Marcelo. Não vai não. Depois de uma certa idade, você não comemora parabéns, você lamenta. Olha só. Então, Marcelo, a gente deseja a você muita felicidade, muitas alegrias e muitos anos de vida. Eu sei que você já está com quase todos, mas a gente deseja que você tenha mais e mais ainda. Muito obrigado. Olha só, palminhas. Obrigado. Essa aí entrega a idade, hein? Essa aí é pra entregar a idade. Se você sabe de onde vem esse opa e você não acha que é do Ratinho, porque esse detalhe, né? Se você acha que é do Ratinho, entrega a idade mais e menos. Né? Mas obrigado. É sempre bom fazer aniversário, porque significa que eu tô vivo. E agora eu tô satisfeito. Já passei da metade da vida, então tá bom. Agora é ladeira abaixo. Depois vocês passam pelo cume. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. A gente tá aqui no Papo de Mestre, já tem o quê? Tá fazendo 3 anos? Né? Tá fazendo 3 anos já. A gente já conhece o Otávio há muito tempo. A gente já fala com a galera aqui. Aí o Otávio tem a pachorra de vir cá do troço e pedir discurso pro Marcelo, cara. O maior palestrinha. É isso que eu ia falar, eu falo pouco normalmente. Em geral, eu falo pouquinho. Sem pedir discurso, eu já falo para um caralho, imagina pedir. Mas parabéns, Marcelo. E foi bem lembrado logo do item, ó, do tópico que o Marcelo mais estava ansioso para falar. No item aniversários aqui. E o meu presente é nem discordar do Marcelo. Nada. Obrigado, Vermelho. Esse era o melhor presente que você podia me dar em muitos anos. É nóis. Vamos complementar, então, que eu gosto muito da abordagem científica para magia. Muito pelo que o Marcelo falou. Né, de uma coisa pode ser feita de diversas maneiras diferentes, porque ela simplesmente depende de N fatores e é uma coisa meio misteriosa ali, só que ela depende sim do estudo. Mas qual que é o grande lance? Por que a magia, por mais que seja inexplicável, você juntar um vagalume e falar 3 palavras, você faz uma espada brilhar como uma tocha? Porque não tem explicação, porque é tirada da orelha de quem inventou. Então você faz coisas sem explicação, querendo que exista uma explicação. Então, como você está no cenário, você está numa história, você está numa criação livre da sua cabecinha torpe, você pode usar os elementos dela conforme você quiser. Então, como que eu vou transformar uma coisa tão
tão enigmática, tão sem pé nem cabeça, tão sem noção nenhuma do que é certo ou errado na natureza, de maneira científica. Simples, meu jovem padawan. A magia, ela vai provocar efeitos através de 3 coisas básicas. A primeira, uma energia, que ela vem de uma certa origem que você vai decidir depois de ver esse papo de mestre. Pode ser divina, pode ser natural, pode ser alguma coisa. Uma energia que vai ser transformada num efeito. Através de quê? De componentes. Esses componentes vão ser uma reunião de coisas que juntas vão provocar este efeito, vão possibilitar esse efeito. E terceiro, de uma pessoa, de um agente. Então você tem uma energia manipulada por um agente através de componentes. Isso é a magia. Então a magia ela é feita através de uma manipulação de energia por um indivíduo através de um catalisador. E a parte científica da parada é de onde é que eu busco essa energia e qual é o catalisador que eu vou usar. É basicamente isso. Então o cara quer fazer luz, né? Luz. Aí ele pega lá acabei de falar, um vagalume e faz uns gestos e a espada brilha. Por que ele pegou um vagalume, por exemplo? O D&D, de maneira estranhamente audaz, né? Ele meio que pega as magias e faz uma ironia bem singela. Por exemplo, aquela magia que você tem de fazer os animais, convocar os animais. Para você fazer ela, você precisa de um pouquinho de comida e de algumas palavras. Ou seja, você chama o animal com comida e ele fica seu amigo. Cara, isso você já faz, não precisa ser magia. Entendeu? Você oferece a comida pro animal, ele chega pra você. Mas ele usa isso pra fazer um efeito a mais. O riso de taxa, você precisa de uma torta. Um pedaço de torta. Aí você usa a torta e a pessoa cai na gargalhada. Cara, isso aí é comédia pastelão. Então o D&D, ele fez com que o efeito que vai ser criado, ele precisa ser ativado por algo que faça uma menção a esse poder. Agora, você que é um mestre igual o Salada, que tá fazendo aniversário hoje, ou um mestre igual eu, que não estou fazendo aniversário hoje, você vai pensar numa coisa mais associada. Como a gente falou, eu quero fazer uma magia que tira dano do outro, que dá dano no outro, tira a vida do outro através de necrose. Então você vai lá no pântano estudar as energias, as coisas que estão fazendo se apodrecerem e vai usar aquilo para causar dano no outro. Então você vai pegar a análise daquilo que está acontecendo, vai manipular aquela energia através de coisas relacionadas àquela energia. Então você vai misturar humus com um pedaço de carcaça ou de couro já velho, e através das suas palavras e gestos você vai catalisar essa energia para provocar o efeito. E é assim que você usa a ciência. Mas isso não faz sentido. Lógico que não, cara. Nós estamos num cenário de fantasia. Você não está numa aula de química e física. É o que eu falo. O conceito não é que você vai aplicar ciência moderna no negócio. Você vai aplicar, às vezes, uma lógica, né, científica, uma metodologia, uma premissa, o que você falou, os preceitos científicos para fazer essa análise, vamos dizer assim, né? Sim, aí vem a questão, né, do por que as magias podem ser feitas com efeitos semelhantes de maneiras diferentes. Porque você não está usando não é um efeito único e singular. Vamos pegar esse negócio da necrose. Várias coisas provocam necrose. Então, o necromante, o feiticeiro, o bardo, o clérigo, eles podem provocar este efeito de necrose através de outros sistemas, de outras análises, de outras fontes, de outros catalisadores. Porque não é mais ou menos assim, como que eu obtenho sal de cozinha? Como é que eu fabrico sal de cozinha na química? Cara, você tem várias maneiras, mas poucas delas serão eficientes ou poucas delas serão fáceis de você fazer. Então você vai pegar aquilo ali e você vai ter lá 1, 2 maneiras só de fazer. Isso é a ciência mais básica, isso é o que acontece aí no mundo. Agora, para você fazer um troço irreal, é só você colocar aqui vários catalisadores diferentes que chegam ao mesmo resultado através de ações diferentes.